Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje falaremos sobre coordenação do corpo humano e percepção do ambiente. Esse conteúdo está no capítulo 7, módulo 4 de Ciências. Coordenação do organismo humano. Cada sistema do corpo humano tem um papel no organismo e é necessário que atuem de maneira integrada. A integração entre os sistemas ocorre graças aos sistemas nervoso e endócrino que coordenam e regulam os órgãos. Como nós já vimos nos níveis de organização dos seres vivos, um organismo é formado por tecidos, por órgãos e por sistemas. Nesse capítulo falaremos especialmente do sistema nervoso. As glândulas endócrinas são grupos de células responsáveis por produzir e liberar substâncias químicas muito importantes chamadas hormônios. Esses hormônios, através da corrente sanguínea, são levados, são direcionados até os órgãos. E são os hormônios os principais responsáveis pela regulação e pelo funcionamento desses órgãos. Já o sistema nervoso, através dos impulsos nervosos, consegue coordenar diversas partes do corpo também. Então, nós devemos tanto ao sistema endócrino, com as glândulas endócrinas, e ao sistema nervoso, todo o controle dos órgãos e assim dos sistemas. O sistema nervoso, responsável por coordenar e controlar o funcionamento de diferentes partes do corpo humano. Peguei essa imagem da apostila. Ela diz o seguinte: aqui nós temos os órgãos e quais são as funções que o sistema nervoso executa dentro de cada um deles. Então temos aqui: controla a frequência cardíaca, atua na percepção e interpretação de odores, controla a frequência respiratória, atua na percepção e interpretação de estímulos táteis e térmicos, interfere na produção de suor e na ereção de pelos, influencia a produção de urina, influencia a liberação da bile pelo fígado, a qual auxilia na digestão de gordura. Então nós podemos ver que o sistema nervoso, ele atua no corpo como um todo. Todos os órgãos só conseguem funcionar de maneira correta se receberem um comando, e esse comando vem do sistema nervoso. Transmissão de impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são correntes elétricas originadas durante a entrada e saída de determinados compostos químicos no interior de neurônios. Então vamos lembrar, os neurônios, eles são um tipo especial de células responsáveis por conduzir o impulso nervoso. E esse impulso nervoso nada mais é do que uma corrente elétrica. A passagem, desse impulso nervoso acontece graças ao transporte de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Então, um neurotransmissor é passado de um neurônio a outro e assim o impulso nervoso percorre todo o organismo. Como funciona a estrutura de um neurônio? Então, nós temos essa célula nervosa, que é o neurônio. É formado pelo corpo celular, a região do neurônio na qual se localizam o núcleo e as outras estruturas celulares. Então, vamos lembrar, se essa célula possui núcleo, ela é do tipo eucarionte. Os dendritos são prolongamentos curtos e ramificados, que partem do corpo celular. A bainha de mielina reveste o axônio, ela aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. E o axônio é um prolongamento, geralmente maior do que o dendrito. Os neurônios geralmente estão próximos uns dos outros, mas não se encostam, e essa é uma informação muito importante. Os nossos neurônios, eles formam uma rede de comunicação. Observando uma ilustração como essa, nós temos a impressão de que eles estão grudados uns nos outros, mas eles só estão próximos, eles não chegam a se tocar. O impulso nervoso é transmitido entre o axônio de um neurônio e os dendritos de outro. Então, nós temos aqui o primeiro neurônio e o sentido do impulso nervoso. Aqui no meu exemplo está indo da esquerda para a direita. O primeiro neurônio libera neurotransmissores que se ligam ao dendrito do neurônio seguinte. Então, sempre vai passar do fim do axônio de um
neurônio para o dendrito do neurônio vizinho. O segundo neurônio gera o impulso nervoso, o qual percorre os dendritos, o corpo celular e o axônio. Então, essa informação química percorre todo o neurônio. Ao atingir o final do axônio, o impulso nervoso é transmitido a um outro neurônio e assim sucessivamente.